Irmão, nós estamos num tempo importante da história da igreja. A questão é, estamos sendo sal dessa terra e luz desse mundo? Essa é a grande questão. Então, fazendo uma comparação, a cosmovisão hoje, a leitura da realidade que nós nos encontramos, a leitura da vida, a origem, Deus, etc., ela é pós-cristã. Então nós vamos conversar hoje com os jovens, vamos apresentar o Evangelho. Não pode ser mais da forma antiga. Nós precisamos de ajuda para como entender o coração daquelas pessoas. E hoje, irmãos, me permita fazer aqui um atalho, uma colocação. Os jovens estão perdendo o significado da vida. Os jovens estão perdendo o sentido do viver. Porque é 3 coisas que o ser humano necessita e busca, ainda que inconsciente. 3 coisas. É o significado, o valor e o propósito da vida. E hoje, diante de uma cosmovisão onde Deus foi deixado de lado, onde virou-se as costas para Deus, o que está restando? Desespero, loucura e morte. Esta é a sociedade que nós estamos inseridos hoje. E nós, como cristãos, qual deve ser o nosso papel diante disto? Se você tem o Rei dos Reis habitando em você no Espírito, qual é a tua e a minha responsabilidade nisto? Os jovens estão buscando desenfreadamente respostas para as suas angústias e nós não estamos conseguindo atender. Nós não estamos compreendendo o mundo que eles estão vivendo, irmãos e irmãs. Nós não compreendemos e nós precisamos compreender isto com a ajuda do Espírito. Imagine só que tragédia se nesse instante nós ganhássemos o poder com essa vida, com a maneira que nós nos encontramos agora, o poder de viver para sempre. Com esse tipo de vida que você tem, que eu tenho. Que tragédia. Conta uma história que um astronauta foi deixado num dos asteroides do espaço aí, deixado à deriva. E deixaram na mão dele 2 frascos. Um tinha veneno e outro tinha o elixir da vida eterna. Quando ele olhou aquela situação, ele estava isolado e falou assim: eu vou tomar veneno, porque o que me resta aqui? Só que ele tomou o frasco errado. Ele tomou o frasco do elixir da vida eterna. Isto, pensa só, viver eternamente numa vida sem sentido, não é loucura? Então, quando as pessoas não têm sentido na sua vida, elas vão buscar de todas as formas uma resposta através da droga, através do sexo, através de todos os tipos de possibilidades, porque não tem sentido. Porque a sociedade deu costas a Deus. A única resposta é o Senhor. A única resposta para o jovem, para todos nós, é o Senhor. E a igreja tem essa resposta, a igreja tem isso, mas nós não estamos conseguindo lá fora transmitir isto. Não é terrível? Muito terrível. Então esse é o contexto que você e eu nos encontramos. Esta é a realidade. Então nós precisamos da ajuda do Senhor. Precisamos do socorro dele. E aqui em Abacuque, na primeira parte que nós consideramos, vimos que o encargo, aquela carga, o peso foi trazido ao coração dele. E quando tudo isso foi falado a ele, então vem uma palavra do versículo 5 a 11 muito forte, e que eu vou ler rapidamente, fazer algumas poucas observações. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas não suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, e o seu rosto suspira por
seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, os seus príncipes são objetos do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoam terra e as tomam. Então passam como passa o vento e segue, fazem-se culpados estes, cujo o poder é o seu Deus. Aqui está uma palavra do Senhor a Abacuque com relação àquilo que ele faria à sua própria nação. Ele levantaria os caldeus, os babilônios, para chicotear a sua nação, não para destruí-la ou extingui-la, mas para purificá-la. Irmãos, isso é muito sério. Muito sério. Aquele povo que ele tanto amava, seria então entregue nas mãos de um povo terrível, sem piedade e misericórdia, como nós vimos aqui. Esta foi a palavra que o Senhor deu a Abacuque, que aquela nação seria entregue. Isso nos leva a pensar uma coisa: Deus tem duas formas de julgar o seu povo ou o mundo. Duas formas. A primeira delas é por intervenção direta. É só nós pensarmos lá em Gênesis, como foi que ele enviou aquelas pragas. Não foi uma intervenção de Deus? Aí, se nós pensarmos na abertura do Mar Vermelho, que serviu para o povo passar, bênção para o povo dele e maldição para os egípcios, foi intervenção direta de Deus. Lembrem-se de Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho. Levíticos 10. Em Números 16, Corá, Datã e Abirão, quando eles foram engolidos pela terra, não é intervenção direta de Deus. Então Deus julga assim, mundo, julga a sua própria nação, o seu próprio povo de maneira direta. Como iria acontecer aqui com Judá? Uma intervenção direta. Essa é a primeira forma. Ou então, a segunda forma, ele simplesmente deixa girar as rodas da história. Sabe o que significa isto? Deixa girar as rodas da história. Ele entrega o povo a si mesmo. Ele entrega o seu povo às causas, às leis da causa e o efeito. Ele entrega. Este é um castigo terrível. E o que está acontecendo? Lembre-se de Romanos capítulo 1, quando aquele povo virou as costas para Deus. Veja a sequência lá. Eles não deram glórias a Deus, antes construíram imagens semelhantes, sabe, a criaturas. Por isso Deus os entregou. Então, idolatria, lembra que nós falamos lá? Idolatria e imoralidade, duas coisas muito perto uma da outra. Deus os entregou para Didome. Deus os entregou, ou significando que Deus os entregou aos encargos da sua própria consciência. Lei da causa e efeito. Deus deixou a roda da história virar naturalmente. Isso é um castigo terrível de Deus, quando ele se afasta. Mas aqui não. Aqui é uma intervenção direta. É uma intervenção onde ele vai agir. Vai agir. Então, para nós é a mesma verdade. Então, eu fico pensando, Senhor, põe tuas mãos nesse assunto. Se eu preciso jogar um pouco de álcool nessa situação aqui para o fogo pegar. Porque nós estamos apáticos, nós estamos em mornidão, nós estamos vivendo uma lassidão espiritual. Nós estamos a ponto de ser vomitados da boca do Senhor. Porque não estamos vivendo uma vida que honra o nome dEle. Irmãos, nós precisamos levar a sério esse assunto. Nós precisamos falar, Senhor, fala ao nosso coração. Penetra com a sua palavra no meu coração. Perfura minha alma com a tua palavra.